Boa tarde, primeiro ano. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como foi o final de semana? Se divertiram, aproveitaram o final de semana, assistiram, brincaram, saíram? Foi legal? Que bom! Então hoje a nossa aula vai ser de ciências e tia Sara vai vir com um assunto novo, tá certo? Hoje o nosso assunto vai ser os órgãos e os sentidos. Não sei se está dando para vocês verem aqui o que tia Sara colocou, certo? Mas tia Sara tá sem zoom, então vamos fazer um esforcinho para ver se a gente consegue enxergar assim mesmo, tá bom? Então vai ser os órgãos e os sentidos. Quem é que sabe quais são os órgãos dos nossos sentidos? Quais são os órgãos e quais são os sentidos que cada órgão nos proporciona? Vamos ver, esses órgãos, ele fica na região de nossa cabeça, certo? Ele é responsável pelo nosso conhecimento do mundo, sabores, cheiros, toques e audição, tudo isso que a gente escuta faz parte das propriedades dos nossos sentidos, nossos órgãos de sentidos. Quais são os nossos órgãos de sentido? Quais são? Vamos ver quais são? Temos a nossa língua. Nossa língua é um dos órgãos dos sentidos. Temos o nariz, a mão, o olho e o ouvido. Quantos órgãos temos? 1, 2, 3, 4, 5. A língua, o nariz, a mão, o olho e o ouvido. Quais são os sentidos que cada órgão desse tem? A língua. Quais são os sentidos? Paladar. O nariz é responsável pelo olfato. A nossa mão, nossas mãos, é responsável pelo tato, a ação de pegar, sentir algo. Os nossos olhos são responsáveis pela nossa visão. Nossos ouvidos é responsável pela nossa audição. Então, o paladar, a nossa língua, que é responsável pelo nosso paladar, significa o quê? Paladar. Como assim o paladar? É o sabor. A nossa língua é responsável pelos sabores que a gente sente, certo? Nosso olfato, nosso nariz é responsável pelo nosso olfato. O nariz ele é responsável pelo cheiro que a gente sente. Nos possibilita sentir cheiros. Um cheiro bom, um cheiro ruim. Então, o nosso olfato ele é responsável pelo nosso sentido de sentir o cheiro. O tato é o sentido de pegar, de sentir. Se eu pego numa pedra, eu vejo que ela é dura. Se eu pego num gato, eu vejo que ele é macio. Então, esse sentir é referente ao tato, certo? A nossa visão, nosso olho é responsável pela nossa visão. O nosso olho é responsável pelo que a gente vê ao nosso redor. E os nossos ouvidos é responsável pela nossa audição, pelo que a gente escuta, tá bom? Então, tia Sara vai vir aqui com alguns exemplos. Paladar. Quem é responsável pelo nosso paladar é a nossa língua. Então, exemplo, quando a gente chupa um limão, qual é o sabor que a gente sente quando a gente chupa um limão? Ele é doce? Não, né? Quando a gente chupa o limão, a gente sente o sabor dele é como? É azedo, né? Isso é uma coisa azeda, uma coisa acidazinha. Então, a gente só sente o sabor azedo do limão por conta da nossa língua, que é responsável pelo nosso paladar. Se não tivéssemos ela, não teríamos paladar, então não iríamos saber qual o gosto do limão. Aqui, outro exemplo. Que fruta é essa? Uma melancia, não é isso? Então, quem gosta de melancia, quem já comeu melancia, sabe que ela é o quê? Ela é azeda ou ela é docinha? Ela é docinha, não é isso? E a gente sente que ela é docinha por conta do nosso paladar, não é isso?
a nossa língua, que é responsável pelo nosso paladar. Se não fosse a nossa língua, nós teríamos paladar? Não, não teríamos o sabor da melancia. E a gente sabe, através do nosso paladar, que a melancia é doce. Quando a gente come outra coisa aqui, ó, quem sabe o que é isso? O feijão. Quando a gente come o feijão, ele é azedo, ele é doce, ele é salgado. Qual é o sabor que a gente sente? É salgado. Então, nós, quando comemos o feijão, nós sentimos que ele é salgado por conta do nosso paladar, certo? Outro exemplo aqui é o do olfato, nosso olfato. Quem é responsável pelo nosso olfato? É nossa boca? Não. Quem é responsável pelo nosso olfato é o nosso nariz. Responsável pelo nosso olfato, nos permite a sentir cheiro. Então, quando a gente cheira uma rosa, uma flor, a gente sente o cheirinho dela, né? Aquele cheirinho de flor. Quando a gente sente o cheiro de perfume, quando a gente bota perfume, a gente sente o cheiro do perfume também, não é isso? Às vezes amadeirado, às vezes um perfume adocicado, às vezes um perfume mais cítrico, aquele cheirinho azedinho. A gente sente o cheiro das coisas através do nosso olfato. Próximo exemplo é o nosso tato. Quem nos permite ter o tato é as nossas mãos. Certo? O tato é o quê? A gente sente o tato através de quê? Das mãos, do pegar. Quem conhece isso aqui? Tia Sara pegou uma slime como exemplo. Aí aqui tem uma pessoa pegando na slime. Quando a gente pega na slime, a gente sente o quê? Aquela coisa mole, né? Bem mole, não é isso? Então a gente sente isso porque nós temos o nosso tato. Mas se a gente pega nisso aqui, isso aqui é o quê? Pedra. Então, se a gente chega aqui, mete a mão aqui nessas pedras todinhas, a gente vai sentir mole? Não, a gente vai sentir duro. Nosso tato vai permitir que a gente sinta aquilo ali duro, certo? Porque pedra é assim, é rígida, é dura. O próximo exemplo é a nossa visão. Quando a gente vai para um lugar que tem uma paisagem, como é uma paisagem? Um lugar que tem muita árvore, um lugar que tem mar. Quando a gente vai para a praia, a gente observa a praia. Nós temos o que na praia? Nós temos coqueiro, nós temos a areia do mar, nós temos a água, né? Isso. Então, nós temos mais ou menos essa visão aqui quando a gente vai para a praia. E quem permite que a gente possa observar o quão lindo é a praia? Quem é que permite? A nossa visão, certo? Nosso olho, que é responsável pelo sentido da visão. Se não tivéssemos o nosso olho, não poderíamos ver, não teríamos esse sentido da visão, do poder ver tudo que está ao nosso redor, certo? Então, o último exemplo é o exemplo da audição. Quem é responsável pela nossa audição? É o nosso ouvido. Se não tivéssemos os ouvidos, não teríamos as audições, certo? Não poderíamos ouvir. Então, eu já trouxe aqui um exemplo de um radinho bem conhecido. Todo mundo conhece esse radinho, que é o JBL, que todo mundo anda para cima e para baixo, né? Com ele ligado, escutando todo tipo de música, a música que gosta, né? Então, no JBL, a gente escuta o quê? Música. Mas a gente escuta a música no JBL por quê? Porque nós temos a audição, nós temos o sentido da audição. Se não tivéssemos o sentido da audição, nós poderíamos ouvir música? Não poderíamos ouvir música, certo? Então vamos lá, vamos recapitular. Nossos órgãos dos sentidos são nossa língua, que é responsável pelo paladar, onde nos permite sentir sabores, gosto, tudo que a gente come, sentimos o sabor, o gosto por conta do nosso paladar, que vem através da nossa língua. Nós temos o nosso nariz, todo mundo presta atenção com tia Sara, nós temos o nosso nariz, que é responsável pelo nosso olfato, o sentido de sentir cheiro, certo?
O nosso olfato permite que a gente sinta cheiro, certo? Nós temos a nossa mão, que é responsável pelo nosso tato, o pegar, o sentir se uma coisa é fria, quente, molhada, mole. Então, nosso tato é responsável pelo nosso sentido de pegar, o sentir o que está pegando. Nós temos os nossos olhos, que é responsável pelo sentido da nossa visão, que nos permite observar, olhar tudo que está ao nosso redor. E por último, nós temos a nossa audição, nossos ouvidos, responsável pela nossa audição, que nos permite ouvir tudo ao nosso redor. Certo? Então, preciso que vocês aprendam de verdade isso, porque a gente vai chegar à semana de prova e tia Sara vai dar esse assunto como revisão para a prova, tá bom? Então, aprendam. Nós temos 5 sentidos, que é o paladar, olfato, tato, visão e audição. Pelo paladar, a boca é responsável pelo paladar. O nariz é responsável pelo olfato. Todo mundo repete comigo. A mão, responsável pelo tato. A visão, os olhos, responsável pela visão. E o nariz, responsável e o ouvido, responsável pela nossa audição. Tá bom? Então, tia Sara vai deixar a página 41 e 42 do livro de ciências para vocês realizar a atividade de hoje, tá bom, meus amores? Então, beijo para vocês e até amanhã. Beijo.